Olha só, no meio dessa confusão toda, os senadores resolveram agir, tá? Senadores protocolaram um pedido de impeachment contra Dias Toffoli por condução no caso do Banco Master, porque realmente é um absurdo. O Toffoli tá abusando do direito de fazer merda. Diga-se de passagem, tá conseguindo fazer mais merda que o Alexandre de Moraes. E olha que o Alexandre de Moraes já abusou do direito de fazer merda também em vários casos lá no STF, né? Então, os senadores Magno Malta, Damares Alves e Eduardo Girão, da direita, entraram com um pedido de impeachment do Dias Toffoli, né? E, bom, isso tem chance de prosperar? Eu não sei não, hein? Talvez tenha, hein? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu sou Peter Turguiniev e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, senadores protocolaram o pedido de impeachment. Em princípio, o que eu imaginaria? Não, não vai passar, isso não vai. O Alcolumbre não vai botar pedido de impeachment nenhum para rodar. Isso aqui é mais um gesto vazio da oposição, botou o pedido de impeachment. Ih, somos macho, vamos bater no STF. O Alcolumbre não vai fazer nada. E mesmo que o Alcolumbre bote em votação, existe um risco enorme do Gilmar Mendes dizer que não, que está proibido, porque eu proibi, porque tem que ter não sei o que lá, porque tem que ter 3 pentelhos do Mickey no protocolo, carimbado 3 vias, inventar um monte de história para não aceitar esse processo de impeachment contra o Toffoli, né? Mas a verdade é que tá ficando feio pra caramba esse negócio e tá unindo também o pessoal do Lula. Olha só. A decisão do Toffoli e o movimento para a desestabilização das instituições jurídicas, das instituições, de forma geral, que investigam o caso Master, né? A controvertida decisão do Toffoli de determinar que a Polícia Federal entregasse lacrados e acautelados ao STF todos os bens e materiais escondidos ou apreendidos ontem, na segunda fase da Operação Compliance Zero, foi entendida, de acordo com autoridades que participam das apurações do Banco Master, como um movimento para a desestabilização das instituições que estão investigando o escândalo. Ou seja, o Toffoli quer bater na Polícia Federal. Não é só isso, tá? É também o Toffoli, como um preposto do Banco Master, do Vorcaro, quer bater na Polícia Federal. É um movimento que inclui a pataquada empreendida pelo TCU sobre o Banco Central nas últimas semanas, com ameaça de suspensão da liquidação e não sei o que lá, uma esdrúxula acariação entre um diretor do BC e 2 acusados antes da tomada do depoimento dos 3 pela PF, é a tal da acariação do Alexandre, do Toffoli, né? No meio da tarde dessa quarta-feira, Toffoli reviu sua decisão inicial, determinou que o material apreendido fosse encaminhado à PGR, repetiu que já fizeram em relação à acariação, reconsiderando a inusitada deliberação. Ainda assim, não mandou o material recolhido à PF, como seria usual. 2 recursos que reforçam a ideia de que Toffoli toma decisões incomuns e que todo mundo, em tudo que se relaciona ao caso Master, mas não resiste a pressões para mantê-las. Ou seja, o Toffoli tá fazendo merda, tá recebendo dinheiro de alguém, tá tentando coisas para barrar a coisa toda e não tá conseguindo. Eu já falei para vocês, eu acho que esse caso aqui foi medo dele de estar o nome dele nessa parada toda aí, né? E agora ele mandou pro PGR na expectativa de que o PGR filtre o joio do trigo, ou seja, encontre provas contra pessoas que o Toffoli não gosta, mas as provas que encontrarem contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, contra o Gilmar Mendes, contra o pessoal da STF, segura, entendeu? Eles estão esperando que a PGR faça isso, né? O Jeff Schickini vai além, ele diz que o Toffoli criou uma cilada para a Polícia Federal para anular as buscas de hoje, ou seja, o Toffoli vai no final das contas acabar anulando todas as provas e nada vai poder ser usado contra o Tanuri, contra não sei mais quem. O Toffoli claramente está agindo a favor do Banco Master, ele claramente está fazendo isso, né? Agora, em princípio, nada disso seria suficiente para um impeachment do Toffoli. Por quê? Porque precisaria passar pelo Alcolumbre. O Alcolumbre não vai fazer nada, né? Os próprios policiais falam isso, tá? Estão falando de forma mais educada aqui, mas basicamente é a mesma coisa. Investigadores consideram descabida a ordem para a PGR analisar provas. Sob críticas, Dias Toffoli recusou da decisão de que provas da Operação Compliance Zero ficassem acauteladas e lacradas no STF, mas determinou que elas fossem para a PGR. O problema, como eu já falei para vocês, a PGR até faz investigação também, até um órgão que faz investigação, mas não tem a mesma capacidade técnica da PF. Todos aqueles softwares, Celebrite, não sei mais o que o pessoal tem para quebrar o celular, para entrar no celular e recuperar as informações e coisa e tal, a PGR, ela lida muito mais no nível de jurídico, no nível de lei, né, no nível de advogado e coisa e tal. Não é a mesma coisa. A perícia técnica, mesmo a parte técnica da coisa, é feita pela PF. O que o Toffoli está querendo com isso? O Toffoli está querendo proteger alguém, cara. É a única explicação para isso. Não tem, mas porque a Polícia Federal atrasou um dia, então tem que fechar com as provas todas. Que lógica tem isso, cara? Que lógica tem isso? Não faz sentido nenhum, né? Aqui, o ministro atendeu um pedido do Procurador-Geral da República, o Goné, que pediu a extração e análise das provas apreendidas pela PS, se forem realizadas pela PGR, dada a necessidade de formação adequada da opinião ministerial sobre a materialidade e autoria dos delitos da apuração. Ou seja, a PGR vai extrair essas informações e vai mostrar para o Toffoli. Ou seja, eles vão fazer a extração e vão mostrar para o Toffoli dizer o que vale e o que não vale dessa coisa toda. Olha o absurdo que é isso. Por quê? Porque todo mundo está vendo que o Toffoli está ligado nessa parada. Ele está querendo fazer isso aqui porque o nome dele pode estar lá também. O dele ou de outras pessoas no STF, né?
tudo em sigilo. Não, que sigilo absoluto, sigilo, não pode falar nada e coisa e tal. Para peritos, porém, o envio das provas à PGR segue invadindo competência da perícia criminal, conforme previsto no Código de Processo Penal. É aquilo que eu falei para vocês. A perícia criminal, né, essa avaliação de provas, é para ser feita pela PF. A parte técnica, quem faz isso é a PF. A PGR é para um patamar depois, é para o patamar jurídico da coisa, né? Na avaliação de investigadores, Toffoli poderia ter determinado a extração e conservação, mas sem que a PS fizesse análise das informações. A partir daí, as análises seriam feitas pelo PGR, pelo próprio Toffoli, que aparentemente é ele que quer ver isso aí para filtrar direitinho o que pode, o que não pode. Para pessoas a par do caso Master, fica a sensação de que o ministro pode ter querido evitar o risco dos dados extraídos, analisados pela PF, sem a sua autorização. Ou seja, ele está com medo do nome dele aparecer ali, né? É óbvio, né? Mas como eu falei para vocês, nada disso daqui justificaria, no final das contas, o impeachment. Por quê? Porque continuaria o Alcolumbre barrando a parada, né? Mas aí o que está acontecendo? O governo está apoiando a PF nessa parada. O governo, olha só, o Galípolo fez aceno à Polícia Federal após críticas de Toffoli à corporação. Então o Banco Central se reuniu com o André Rodrigues para mostrar apoio a ele. E o Lula recebeu também o diretor-geral da PF para falar do caso Master. Então hoje o Lula está se encontrando com o André Rodrigues lá no Palácio do Planalto para falar sobre o caso Master. É o que eu falo para vocês. Quem está por trás dessa briga toda, quem está jogando o Alexandre de Moraes e o Toffoli no fogo é o Lula. O Lula quer queimar esse pessoal, quer queimar principalmente o Alexandre de Moraes. Talvez por um acordo com o Trump, é possível que tenha sido um acordo do Trump para queimar o Alexandre de Moraes. Talvez porque quer que ele pare de interceder contra o Bessias. Talvez para desviar a atenção da galera do caso do INSS. Tem um monte de motivos pelos quais o Lula quer tirar o Alexandre de Moraes e quer tirar o Toffoli dessa parada, né? Então, ou seja, se isso daí tá virando uma briga mesmo, ou seja, se vai estar o Toffoli e o Alexandre de Moraes contra o Lula e o Lula contra o Alexandre de Moraes e o Toffoli, aí eu já não sei mais de que lado vai ficar o Senado. Então é o que eu falo para vocês. Até aqui parecia impossível. Ah, não, os senadores protocolaram o impeachment do Toffoli. Ah, não vai dar em nada, não vai dar em nada, porque, porra, é o Alcolumbre que vai decidir isso lá, não sei o que lá. Mas agora fica uma coisa estranha, porque se o governo tiver do lado, né, do lado contra isso daí, então, de repente, dá para rolar um impeachment de ministro do STF. Eu vou falar para vocês que se rolar um impeachment tanto do Toffoli quanto do Alexandre de Moraes, é extremamente interessante para a gente, mesmo que seja agora, mesmo que seja o Lula indicando o substituto. Por que isso? Porque a verdade é que esses dois, tanto o Toffoli quanto o Alexandre de Moraes, já ficam até a década de 2040. Seria preocupante fazer um impeachment agora da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes. E o Fux. São os três que vão sair no próximo governo. Esses três são os que saem perto. Esse seria ruim, tá? E o Fachin que sai no governo seguinte. Esses quatro seria ruim. Mas o Toffoli e o Alexandre de Moraes já vão ficar mesmo uma eternidade no STF. Então o Lula indicar um outro esquerdista para ficar no lugar desses dois esquerdistas por mais um tempão, meio que não vai fazer diferença nessa história. Vai ser, lógico, muito ruim para o STF já está com o nome no lixo, vai piorar ainda. Mas eu diria que é ótimo para a gente fazer o impeachment do Toffoli. Além disso, fazer o impeachment de qualquer ministro do STF vai botar medo nos outros ministros do STF. Tirou o cabacinho. Até aqui nunca aconteceu impeachment de ministro do STF. Foi rompido o cabaço. Uma vez que foi feito isso, pode ser feito de novo com outros ministros. Lá no Chile, eles tiraram 3 ministros da Suprema Corte por impeachment, justamente por julgamentos estranhos, por confusão patrimonial. E, de novo, o impeachment do Toffoli não precisa ser por questão de crime de hermenêutica. Não dá para usar a decisão dele no caso Master como um motivo para o impeachment. Mas você ter o resort ligado à família do Toffoli, ligado ao Banco Master, isso dá para usar. Isso aqui não tem nada a ver com decisão do Toffoli. Né? O fato dele estar envolvido com esse pessoal, e é a mesma coisa do Alexandre de Moraes, o fato de estar envolvido com o escritório da esposa dele, né? Isso claramente tinge, né? Isso piora a visão que as pessoas têm de neutralidade dele e do STF por conta disso. Além disso, olha que coisa curiosa, né? O resort ligado à família do Toffoli, lembra que ele foi comprado pela REAG, né? Pelos fundos da REAG, né? E sabe na mão de quem que acabou esse resort, né? Durante um tempo, depois a REAG saiu também. Acabou na mão do advogado da JF, que é sócio do irmão mais velho dos irmãos Batista. Acho que chama-se José Batista, se não me engano o nome dele. A JF diz que não tem nenhuma relação com o cara. De fato, a JF não tem relação. É um dos irmãos Batista e o advogado que são donos dessa parada aqui, né? Do tal do resort. Olha que coisa, bicho. Será que vamos conseguir ligar todas as pontas nessa história? Vamos ligar o Alexandre de Moraes, o Toffoli e os irmãos Batista nessa coisa toda aqui do REAG e do Banco Master? Ia ser lindo de morrer, porque eu falo para vocês. A maneira como os irmãos Batista têm agido não é muito diferente do Tanuri, do próprio cara do Master. Qual que é a maneira que eles agem? Compram empresas em dificuldade e depois usam os contatos políticos no governo para conseguir
benefícios, né? E com isso salvar essas empresas. Foi o que eles fizeram lá na Amazônia Energia, lá na coisa, né? E com várias outras empresas também se deram bem pra caramba. Como que eles se deram bem nesse jeito? Eles compram a empresa que tá na merda, e aí, como eles são amigos do governo, tem um monte de político lá no bolso deles, né? Eles vão lá e conseguem benefícios para melhorar essas empresas. É assim que atua o Nelson Tanuri, é assim que atua o Banco Master, através dos precatórios, lá consegue pagamento de precatório, e é assim que atua, aparentemente, os irmãos Batista também. E por um acaso, só por um acaso, o resort do Toffoli, ou que era dos irmãos do Toffoli, foi parar na mão do cara da JF. Que coisa curiosa, né? Como esse mundo é pequeno, né? Como esse mundo da política em Brasília é pequenininho, né? Todo mundo conhece todo mundo é sócio de todo mundo faz treta, inclusive o PCC aparece junto na mesma bola ali, né? Junto com Alexandre de Moraes, com o Toffoli. Olha que coisa, né? Então, é o que eu tô falando pra vocês. Eu não sei não, tá? Esse pedido de impeachment aqui tem chance. Assim, não vou dizer que é fácil, não. Acho difícil, mas tem chance. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.